Olá, bom dia meus alunos do 8º ano A e B. Vamos aqui para a nossa terceira videoaula, tá certo, pessoal? E vamos fazer uma pontezinha para aquele aluno que ainda não visualizou o segundo vídeo. É necessário que você observe bem para fazer a ponte aqui da ligação dessa segunda aula com a terceira aula, que vamos já fazer a introdução. Mas assim, pessoal, na aula passada havíamos falado sobre espaço geográfico em 3 pontos, que acontece uma certa confusão com relação a esses 3 termos: estado, nação e país. Observe bem, país, estado e nação, meio que acontece uma confusão no significado desses termos. As pessoas, muitos confundem e usam até como sinônimo. Por exemplo, a nação brasileira, o estado brasileiro, o país Brasil. Então, nesse momento, a gente vai fazer a distinção desses 2 termos. Quando eu havia dito para vocês, e aí vocês recorrem ao vídeo da segunda aula, que estado é curioso porque estado é escrito de letra maiúscula, que é no contexto nosso aqui da geografia. Estado escrito de letra maiúscula corresponde a uma organização, veja bem, administrativa, organização política e jurídica de um povo. Então veja bem, quando eu coloco país, aí já vem um significado diferente. E aqui é que a geografia entra para fazer a distinção. País refere-se ao território, ao espaço físico ao qual o estado, ao qual a gente deu o conceito há pouco instante, exerce soberania interna e que tenha reconhecimento internacional. Galera, tem um organismo internacional cuja sigla está aqui, ONU, Organização das Nações Unidas, tá certo, pessoal? Então, para que um determinado povo, um determinado, no caso, país, que aí eu já dei o conceito, a gente está vendo o conceito de país, que nada mais é do que o espaço físico, o território a qual toda essa organização administrativa, organização política e jurídica de um povo exerce soberania, repito, soberania interna e que tenha reconhecimento internacional. E nós temos aqui a ONU, Organizações das Nações Unidas, para dizer, para testar se realmente ali constitui um estado, constitui um país. Então, a gente vai para o terceiro conceito fazendo a distinção desses termos de nação. E o que é nação? Bom, a gente pode dar como conceito bem simples aí para vocês que nação nada mais é do que o agrupamento de pessoas, agrupamento de um povo que tem um passado histórico comum. E aí a gente vamos aqui para nós, Brasil, a nação brasileira. Então, qual é o nosso passado histórico que nos une como nação, sentimento unido de um povo, de uma nação? É o fato de ter, vamos lá para o século XV, aí a gente vai para o século XV, para o século XVI, no período que a gente chama de colonização europeia. Então, o que é que nos une a nação brasileira, dado o seu passado histórico? É viajar no tempo, lá para o século XV e XVI, e entender que neste território físico, Brasil hoje, reconhecido internacionalmente, o Estado brasileiro, lá na sua origem, havia esse território, havia quem? Os indígenas, os nativos, isso estamos no século XV e por todo o século XVI. Então, esse espaço físico ao qual hoje é Brasil, o país Brasil, o Estado brasileiro, a nação brasileira, havia os nativos, aí veio os portugueses, que nos colonizou, vamos dizer assim, colonizou essas terras. Com os portugueses, eles trouxeram consigo, dada esse momento histórico de trabalho, a força de trabalho era escravizada, com a participação dos indígenas também, tá certo? Então os portugueses trouxeram para cá escravos africanos
E aí começa a nascer, a dar origem à nação brasileira, composta inicialmente por nativos, indígenas, veio o branco europeu especificamente, nesse período aqui, 15 e 16 séculos, veio os portugueses, consigo trouxeram também os africanos, e aí para trabalhar de forma escravizada, etc. E aí a gente já está falando do início do nosso passado histórico, a nação brasileira, nativos, o branco europeu português, o africano, os negros africanos, um pouco mais adiante, no processo chamado de processo de imigração no Brasil, mas especialmente no início do século passado, século XX, teve a participação dos imigrantes na formação da nação brasileira, que no caso vieram os próprios portugueses, mas já do início do século XX vieram italianos, vieram alemães, poloneses, libaneses, sírios, vieram e a grande maior parte dessa imigração ficaram no sul do Brasil, estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Obviamente porque nesses 3 estados, na ponta do sul do Brasil, território brasileiro, oferece as condições naturais de clima. O clima no sul do Brasil é semelhante ao clima europeu dessas nações que vieram para cá participar desse processo de imigração no país. Veio também colônias de japoneses para o estado de São Paulo e etc. Bom, aí a gente já está falando da nação brasileira. Nação, conceito, agrupamento de pessoas que têm um passado histórico comum e que tenham elementos culturais que os identificam. Por exemplo, um elemento cultural que identifica a nação brasileira, que é herança cultural, obviamente, desse passado da colonização europeia, é a língua, a forma da gente falar. Quer dizer, a nossa língua oficial é o português. Então, todos os brasileiros têm por língua nata, mãe, o português. Então, a gente fecha esse raciocínio desses 3 conceitos, Estado, país e nação, tá ok? Agora, eu gostaria, aí você em casa, é necessário que você pegue o seu livro, ao visualizar a nossa aula aqui, a nossa terceira videoaula, é necessário que você esteja portando o seu livro, né, de Melenhadas, Expedições Geográficas, e a gente vai para a página 26 e 27, especialmente nessa videoaula de hoje, tá certo, pessoal? Nosso terceiro percurso da aprendizagem. Vou colocar aqui no quadro. Eita. Nosso terceiro percurso da aprendizagem. Observe bem que eu estou sempre pautando, ou melhor, a nossa pauta da aula, de cada videoaula, eu falo do percurso da aprendizagem, que é para você estar atento à nossa organização aqui da aprendizagem, o roteiro da aprendizagem. Então, o nosso terceiro percurso da aprendizagem é, primeiro ponto, você assistindo a nossa videoaula, estando com o livro, então você associa a minha fala e recorre ao teu livro aí para fazer uma ligação rápida. Por conta que as videoaulas a gente pode extrapolar tempo e tem que minimizar realmente assim o tempo para que a gente possa ver o nosso conteúdo bem, uma síntese do conteúdo. Então, fique com o teu livro, associe a minha fala às páginas que eu vou estar pedindo para você recorrer. Nesse momento é a página 26. Terceiro percurso da aprendizagem, diversos modos de ver e estudar o mundo, tá certo, pessoal? Vou aqui para o quadro. Então, voltemos aqui, pessoal, a lousa para esse primeiro, no caso, o primeiro item do nosso terceiro percurso da aprendizagem. O que é? A geografia estuda o espaço, todo o espaço geográfico do globo terrestre, segundo, olha, atentai bem, segundo seus aspectos. E quais são os aspectos, esses aspectos que a geografia organiza para que a gente estuda o espaço geográfico que é complexo, é bastante complexo. É toda a superfície do globo terrestre. Vou pegar aqui o globo terrestre
Observem bem, aqui está o nosso globo terrestre, tá certo? Aqui é o político, com todos os continentes, com os países que compõem os continentes. Daí a gente vai refrescar um pouco a memória para catalogar ou numerar, vamos dizer assim, os continentes. Vamos lá: América, Europa, Ásia, África, Oceania, 5. Mas tem também o da Antártida, que é essa parte aqui do extremo sul do globo terrestre. Antártida, continente gelado, não oferece condições naturais à ocupação humana, e aí a gente coloca a Antártida como neutro, porque a ocupação humana, a vivência, está nos 5 continentes ao qual a gente já acabei de falar. Então, o que é que ocorre no nosso terceiro percurso da aprendizagem? É compreender os diversos modos de ver e estudar o mundo. Atentai bem, está aqui o globo terrestre, diversos modos de ver e de estudar o globo terrestre. É aí onde entra a nossa geografia como conhecimento, uma ciência humana, tá certo? Como organizar essas aprendizagens, dada a complexidade do nosso globo terrestre. Massas oceânicas, massas continentais, toda a sua biodiversidade aqui, do ponto de vista de fauna e de flora, tá certo? Toda a complexidade da ação humana nesses espaços territoriais dos continentes, e aí eu vou falar dos espaços urbanos, vou falar de cidades, os estados, vou falar de países, né? As construções humanas. Então, dado essa complexidade do nosso globo terrestre, a geografia vai fazer o que a gente chama de regionalizar esse espaço, organizar em aprendizagens em alguns pontos de vista. Por exemplo, no nosso primeiro item do nosso terceiro percurso é como estudar o espaço geográfico segundo seus aspectos. O primeiro aspecto que eu vou trazer para a gente aqui, dada essa complexidade do globo terrestre, é com relação ao aspecto físico. Olha aqui. A gente pode regionalizar esse globo terrestre dado aos aspectos físico, ao aspecto natural e ao aspecto humano. Tá certo, pessoal? Volto a dizer, você aí em casa, estudante de geografia do nosso 8º ano, é necessário você compreender o seguinte, organizando aqui a nossa aprendizagem, o nosso roteiro. Está aqui o globo terrestre, toda a sua complexidade, ao qual eu já mencionei algumas, tá certo? Da superfície da Terra. O que é que ocorre? A geografia simplesmente vai fazer esse roteiro dividindo em aspectos físico, o natural e o humano. Então vamos detalhar aqui o humano. Podemos estudar o globo terrestre sobre o aspecto físico, e aí eu coloco para vocês esses aspectos físicos. Pode ser, no caso, relevo pode ser solo, etc. Relevo, solo, etc. Bom, eu posso fazer um estudo do globo terrestre do ponto de vista físico, o relevo. De que forma, professor? Aí eu vou fazer a classificação. E o que é relevo? Relevo nada mais é do que as diferentes formas com que a nossa superfície da Terra, volta aqui ao globo, está aqui a superfície da Terra, é óbvio que aqui está uma superfície plana, arredondada, mas plana, mas na prática aqui a superfície da Terra apresenta diferenciações quanto à sua forma. Nós temos morro, montanhas, colinas, nós temos planalto, planícies, nós temos depressões, e aí eu estou falando, obviamente, do relevo, como o relevo se apresenta, que é a superfície da Terra. Podemos fazer também o estudo do espaço global, dado esse aspecto físico, o solo, e aí a gente classifica o solo. Na classificação, podemos dizer que solo arenoso, solo argiloso, rochas, solo calcário e etc. Isso é estudar o espaço geográfico global dado alguns aspectos. Eu estou mencionando aqui para vocês, no nosso roteiro de aprendizagem, o físico, pode ser relevo, pode ser solo, etc. Um aspecto natural para estudo do espaço geográfico global,
aspecto natural, eu posso colocar aqui para vocês, por exemplo, o que vem aqui na mente, clima. Podemos sim fazer estudos do globo terrestre, dado o aspecto, esse aspecto natural, o clima. Por exemplo, vegetação é um outro item do aspecto natural. Ah, como clima? De que forma clima, professor? Que é de ordem natural. Eu posso fazer a classificação do clima global, que inclusive em aula passada nós vimos as zonas climáticas do planeta Terra, que é um estudo natural do espaço global através do clima. Então a gente pode ver que existe o clima tropical, existe o clima dado as zonas térmicas da Terra. Zona temperada do norte e do sul, zona tropical, que é na parte central do globo terrestre, e as zonas polares, tanto do norte, que é a região ártica, quanto do sul, que é a região antártida. E aí a gente está fazendo um estudo do espaço global, dado o seu aspecto natural, clima. Vegetação da mesma forma. E a gente vai ver os domínios vegetais no seu padrão global. Podemos citar, por exemplo, a vegetação equatorial, especificamente a amazônica, a vegetação de savanas, em grande parte do continente africano. A gente pode estar vendo a vegetação desertos, que também é um tipo de vegetação. Podemos estar vendo também vegetação do tipo tropical, mangues, cerrado, caatinga e etc. E com relação ao aspecto humano, quando a gente vai fazer estudo do espaço global pelo aspecto humano, podemos fazer também de acordo com o aspecto humano, o ponto econômico. Aqui vem na memória aqui que o aspecto humano ele é bastante complexo também. Pode ser econômico, a gente pode dizer político. Podemos estudar o espaço global pelo aspecto humano, também religioso. Religião. De que forma, professor? Seguinte, nós temos aí o planeta Terra, dada a população, vamos dizer assim, total. Não estou sendo preciso aí com você, mas eu acredito que já passamos de 7,5 bilhões de pessoas, distribuído pelo globo terrestre. Praticamente já somos aí, superamos a marca de 7,5 bilhões de pessoas distribuídas aqui no globo terrestre. O que é que ocorre? Com relação a totalidade das pessoas no globo terrestre, população total, a gente pode fazer estudo desse espaço global, dado ao aspecto humano, pelo aspecto econômico, vamos dizer assim, o item econômico desse aspecto humano. De que forma, professor? A gente pega as nações desenvolvidas economicamente e as nações subdesenvolvidas economicamente. E aí eu estou regionalizando o espaço. Regionalizando, peraí, professor, é necessário você, aluno, que você entenda página 26, daí a necessidade de você aí em casa estar visualizando o vídeo, obviamente, mas com o livro, para você recorrer, para fazer uma ligação, uma interação com a aula, para enriquecer a aprendizagem. Regionalização, está aqui na página 26, olha o conceito. Algumas palavras eu posso organizar da minha forma. O que significa regionalizar no contexto geográfico aqui do espaço global? Regionalizar, você vai estar vendo em casa o conceito, mas simplesmente eu posso dizer que regionalizar significa delimitar o território, separar o território de acordo com semelhanças ou características daquilo que eu estou solicitando, no caso econômico. Então eu vou regionalizando o espaço global. Eu vou estar agrupando, né, nações que tenham características economicamente iguais. E aí eu vou delimitar, sendo, do ponto de vista econômico, nações desenvolvidas e nações subdesenvolvidas. As que são desenvolvidas tecnologicamente,
padrão de vida e qualidade de vida das pessoas desses países são elevados, poder de compra é elevado, características, estou mencionando aqui para você, características que se traduz num país economicamente desenvolvido, tá certo, pessoal? E aí eu posso estar citando para você qualidade no ensino, ou seja, o sistema educacional é bastante elevado. Então, junta todas essas características, vai culminar em país desenvolvido. Aí eu vou agrupando as nações que tenham semelhanças nessas características. Então, eu estou regionalizando o globo terrestre, dado esse aspecto humano, pelo ponto econômico. As nações subdesenvolvidas, as semelhanças entre elas, então a geografia vai agrupar, dado esse aspecto humano, pelo ponto econômico, ponto de vista econômico. Então as nações subdesenvolvidas, elas têm, por exemplo, poder de compra bastante baixo, outra característica das nações subdesenvolvidas do ponto de vista econômico, elas têm um sistema educacional muito fragilizado, divisão, os indicadores sociais são péssimos, atendimento médico hospitalar é muito fraco. Outro ponto, por exemplo, a subnutrição. Outro ponto que é a distribuição de renda bastante desigual. Então, o parque industrial, os meios de produção tem pouca tecnologia ou quase nada. Então são elementos que eu vou estar caracterizando as nações em desenvolvidas e subdesenvolvidas. Isso é o ponto econômico que eu estou falando. Posso estar falando também político, vou agrupar nações que têm regimes totalitários, nações que têm regimes antidemocráticos, com forte repressão à nação, e vou estar agrupando as nações que exercem isso sobre o seu povo, os dirigentes políticos. E outras que são notadamente democráticos, liberdade de expressão, instituições públicas funcionando direitinho. Então, elementos que caracterizam um povo dado o aspecto político. Religião, uma outra forma de eu estudar o espaço global pelo aspecto humano, dado esse ponto de vista religioso ou religião. Como é que eu posso fazer isso, professor? Eu vou estar agrupando nações onde a maior parte das pessoas, a maioria da população, são cristãs, católicos, evangélicos, cristãos, e nações onde a maior parte da população são muçulmanos ou islâmicos, que é outro tipo de religião. Então é isso, vou estar agrupando dado as diferenças religiosas. Ponto de vista religião, dado esse aspecto humano. Tá certo, pessoal? Na página 27 do livro de geografia de vocês, nós vamos falar agora de uma regionalização do espaço global, mas o autor do livro ele coloca o ponto de vista da Segunda Grande Guerra Mundial. Você pode notar no teu livro, página 27, Mundo, regionalizações após a Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Então a gente vai delimitar essa parte agora, ok? Ok, pessoal do 8º ano? Então a gente voltemos aqui para a nossa explanação na lousa. O que é que a gente vai fazer aqui? Regionalizar, dado a orientação do livro didático. Página 27, regionalizar o espaço global, dado esse ponto aqui. Pós-Segunda Guerra Mundial. Então o autor do livro pega um ponto na história da humanidade, esse evento que marcou ou manchou a história da humanidade do século passado, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Então o que é que ele vai fazer, o autor do livro, para nós, para efeito de aprendizagem? A gente vai ver como ficou regionalizado o globo terrestre após esse evento chamado Segunda Guerra Mundial, que vem desse período, 1939 a 1945. Foi o período que durou de tempo, obviamente, que durou a Segunda Guerra Mundial. Então, o pós é quando chega nesse ano, 1945, é dado fim à Segunda Grande Guerra Mundial, e assim vocês devem se lembrar pela disciplina de história, o que culminou o fim da guerra, que foi, obviamente, a explosão das duas bombas atômicas em território japonês, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, onde os Estados Unidos mostrou a superpotência militar
que ela detinha naquele momento, em detrimento às outras nações que não tinham esse poder bélico, no caso que estava confrontando na coalizão com os Estados Unidos, que defendia ou era o mais forte do grupo dos aliados. Ok, pessoal? Então, 1945. Para organizar aqui a nossa aprendizagem, como ficou regionalizado esse espaço global dado o fim da Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ficou da seguinte forma. O mundo ficou mundo bipolar. O que é isso? Bipolar. Bi vem de dois. Polar, a gente subentende o globo. A polarização do globo terrestre dividido bipolar atentai bem, em duas superpotências que surgiram, vamos dizer assim, terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, das nações envolvidas. Ok, galera, então na próxima videoaula, o que é que a gente vai estar tendo como aprendizagem do conhecimento geográfico? É essa regionalização do globo terrestre, dado o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945. Então, o que é que ocorre? Praticamente ficou assim, o mundo bipolar, dividido entre duas superpotências que surgiram pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos da América e União Soviética. Praticamente essas duas superpotências dividiram o mundo do ponto de vista político e econômico e militar também, de pós-45 até 1989, um longo período que ficou batizado de Guerra Fria. Nem paz e nem guerra declarada entre essas duas superpotências. Detalhe, em 1989 para 90, essa grande nação, superpotência União Soviética, ela esfalece, ou seja, não deu certo o regime político e econômico que eles criaram e defenderam, que a gente vai abordar na próxima aula. Ok, pessoal? Então, está aqui a nossa videoaula. Próximo encontro nosso, a gente vai discorrer sobre essa regionalização do espaço do mundo bipolar e em breve nos encontraremos aqui. Tchau, tchau.